Então, gente, muito bem-vindos a todos. Eu estou muito feliz com a nossa primeira reunião do Curtiço Literário aí, nós que ficamos órfãos, né, do professor Rodrigo Barreto, e mesmo outros que não fizeram o curso, mas ouviram falar e quiseram integrar. Então, acho que todo mundo aí, nem que seja só pelo WhatsApp, me conhece. Sou Adriana Tourinho. Eu sou historiadora, dou também aula de português para estrangeiros e estou muito feliz, eu adoro o clube de leitura e acho que a gente tem uma bagagem muito legal para trocar aqui. Sobre o Memorial de Maria Moura, eu não sei se vocês viram o vídeo que eu postei ontem no meu canal no YouTube. Naquele vídeo eu falei mais a questão do ambiente, né, do sertão, que eu gosto muito, foi por isso que eu coloquei esse livro na seleção. Eu acho que quando eu vejo um livro brasileiro que fala dessas questões regionais, é sempre um pouco de Brasil que entra na gente. Mesmo eu sou carioca, mas assim, todo brasileiro, de tanto ver essas coisas, tem um pouco de sertão em si, de ouvir falar, de viver. E eu achei esse livro muito bom do ponto de vista de ambientação. Eu fiquei muito surpresa com a questão de ser polifônico, né? Eu não sabia, eu achava que Memorial de Maria Moura era o memorial da Maria Moura e não foi. Achei bem interessante o modo como ela coloca junto essa trama, enfim, do ponto de vista de trama, eu acho a Raquel de Queiroz sensacional, esse esquema novelão. O que eu poderia acrescentar, não vou repetir o que eu já falei lá no vídeo sobre a ambientação, né? Quem não viu, fique à vontade de ir lá ver, completar, criticar, analisar. Acho que o que eu queria trazer a mais aqui, eu acho que eram duas coisas. O caráter do personagem feminino na Raquel de Queiroz, que ela traz muito essa valorização bem feita de personagens femininos. Não é aquela heroína perfeita. Gente, essa mulher, ela tá falando de banditismo nordestino. E ela é bandido, sabe? Só que diante daquelas condições, diante de onde ela veio, aquela vontade de vencer e de não se render a uma evidente derrota, uma evidente situação subalterna, isso para uma mulher no século XIX, no sertão, é uma coisa muito grande como personagem, e ela trouxe isso de forma verossímil. Eu achei isso muito bom. E a própria Raquel de Queiroz, ela nunca abraçou feminismo, ela não tinha essa bandeira. Ela valorizava a mulher, mas ela não tinha essa bandeira da defesa da mulher a qualquer custo. Não era isso. Era um feminismo, eu acho muito, que não é um feminismo, é uma defesa da mulher, da força da mulher de uma forma muito bem feita. E moralmente a gente tem essa questão do incômodo, né? Porque você gosta da personagem, você torce pela personagem, mas, cara, ela é bandido. Ela pegava, roubava, ameaçava. Enfim, não era uma personagem boa, mas a gente acaba torcendo por ela. E, finalmente, para fechar aqui e abrir para vocês, eu queria saber como vocês também se sentiram com a questão sentimental. Porque eu achei o caráter mais humano da Maria Moura você, entrar, né, naquele fluxo de consciência dela, e você vê que ao mesmo tempo que ela queria ser forte, ela sabia que ela tinha que mostrar força, ela sabia que ela só teria força com dinheiro e dureza, mas ao mesmo tempo ela reconhece, como qualquer ser humano, que ela tinha necessidades afetivas, e ela se abriu para uma pessoa e, né, que primeiro foi aquela relação com o primo, e depois, quando ela confiou no Cirino e ela foi traída, é o que ela falou: se eu ficar aqui eu morro, porque aquilo matou ela por dentro, porque a força dela estava nisso. E ao mesmo tempo que ela já começou o livro aos 17 anos sendo seduzida pelo padrasto, ela sabia que a fragilidade dela estava ali, mas ela não resistiu a essa tentação, ela sucumbiu, ao mesmo tempo foi traída. Ao rechaçar isso por causa da traição, ela disse que ela morria um pouco também, e isso deu um dilema, uma complexidade, uma humanidade para esse personagem que eu achei muito complementar, porque a gente sofre com ela, e eu detestei ela por ter cedido ao Cirino. Eu falei, não, esse cara não,
Só que a gente entende que o ser humano muitas vezes sabe que não tem que fazer, mas faz. E eu achei isso literariamente muito potente do ponto de vista humano, da questão da posição das escolhas dela. E é isso, gente. Acho que já falei demais, mais do que eu achava que eu ia falar. E queria saber aí de vocês. De repente, isso que eu falei nem foi o que marcou mais de vocês. Então, deem aí a opinião de vocês, como é que vocês se sentiram com a leitura, os pontos que vocês queriam trazer aqui pra gente. Obrigada por me escutarem. A leitura da obra Memorial de Maria Moura me fez refletir o quão grande é esse Brasil e quantas coisas, né, ainda estão encobertas que, por meio da literatura, nós conseguimos perceber, né, a questão do banditismo, essa questão da terra, a terra era realmente o poder estava ali centrado na terra. E a princípio da leitura, nós tínhamos realmente a Maria, né, a menina Maria, cuidada ali pelo pai, cuidada pela mãe. Aí, de repente, esse pai morre e vem a figura do padrasto, Liberato. Mas mesmo assim, essa menina ainda é cuidada pela mãe, ainda é uma menina que pode experienciar e viver ali a sua meninice, a sua adolescência. Com a morte, entre aspas, da mãe, que nós sabemos que com o desenrolar da leitura, né, pela deduz-se que a mãe foi morta pelo Liberato e ele queria fazer a mesma coisa com Maria Moura, ela teve que tomar uma atitude. Ela percebeu, né, o jogo do Liberato. E aí ela o matou. Nesse momento em que ela mandou matar, né, o Liberato, o que acontece? Ela deixou de ser aquela menininha assim, e passou a ser a Maria Moura, né? A mulher forte, a mulher que tinha que estar à frente de tudo. E algo que aconteceu, acredito que com todos nós também, que é bem interessante, quando Maria Moura saiu do Limoeiro para ir lá para a Serra dos Padres, acho que todos nós acabamos torcendo por ela, né? É engraçado que ela acabava roubando, tirando as coisas das outras pessoas que tinham tão pouco quanto ela, né? Mas ainda nós torcíamos para que eles não fossem pegos de forma alguma. Isso é interessante, né? Como Raquel de Queiroz conseguiu construir uma personagem tão forte assim, né? A ponto de nós começarmos a torcer realmente para que desse tudo certo, que a Maria Moura e o seu bando conseguisse chegar ali na Serra dos Padres. E todas essas conquistas eram saboreadas, né, por meio da leitura ali por mim e acredito que por vocês também. O título do livro também é bastante interessante. Eh, Quando a gente lê Memorial de Maria Moura, a impressão que a narrativa será só da Maria Moura. E de repente, né, a gente vira uma página para um próximo capítulo e nós vamos ter lá a história da Marinalva, a história do padre. E aquilo que nós pensávamos que era uma única voz, uníssona, vira o quê? Uma polifonia. E essas personagens são muito importantes para a construção de todo esse enredo, sem sombra de dúvida. Marinalva me encantou bastante. Ela começou ali, né, com a sua história de vida tão tímida, sendo tão maltratada pelos dois irmãos e pela cunhada, novamente pela questão de terras, né? Eles não queriam mais um cunhado ali para não dividir herança. E de repente apareceu aquele circo da família do Valentim, ela se apaixonou por ele e o Duarte entrou para ajudá-la, né? E nessa ajuda, realmente a Marinalva, ela deixou de ser aquela personagem plana e foi se tornando uma personagem redonda. E a princípio eu fiquei até com medo, falei, nossa, eu tô achando que o Valentim vai abandoná-la, mas não, ao contrário disso, né? Ele cuidou dela, cuidou do filho, respeitou muito Marinalva, a fez feliz, né? A frase final ali do casamento deles, né? Ela falou: Nossa, eu não sabia que isso era o casamento e como é, né? Então dá para entender que ela gostou daquele contato físico com o Valentim. Muito interessante. Foi uma construção muito gostosa de se ler. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. E a história do padre também é uma história de amor ali dentro daquele sertão terrível,
um marido que não dava a mínima atenção à esposa, vivia viajando e de repente explode esse amor todo entre os dois, ele mesmo sabendo que era pecaminoso, ele se penitenciava, mas não conseguia se afastar desse amor. Esse amor vinha de uma forma muito vigorosa e deu no que deu, né, ele acabou, matando, assim, usando a mesma frase de Maria Moura, né, ou eu o matava ou ele me matava, que Maria Moura usou isso várias vezes ali dentro da obra, né, e foi muito bonito vê-lo se transformar em beato, porque eu tive essa impressão que enquanto beato, ele ainda instigou mais a fé ficou mais vigorosa, ele não queria esquecer de forma alguma os ritos da igreja, né, e se comprometeu ali a cuidar daquele jardim. Jardim é o quê? Vida. Jardim, colheita, né, que ele falava: "Vem ver as couves, olha a horta como ela está", e batizava cada menino, né. Então é muito emocionante a história do padre. Voltando em Maria Moura, ela tanto foi mulher sujeito como mulher objeto. Mulher sujeito, quando ela resolveu realmente tomar a rédea da sua vida, deixar o limoeiro, vestir as roupas do pai, cortar os seus cabelos e conquistar a Serra dos Padres, construir a casa forte. Ela se deitava assim com Duarte, mas era um desejo mais físico, carnal. Aí, quando entrou o Cirino no enredo e ela se apaixona por ele e se deixa levar, né, até no cubico mesmo, né? Quando ele estava no cubico, ela tirou ele do cubico e eles tiveram ali um rompante de amor. Ela manda ele pro cubico de novo. Ele fala: Ué, mas vou voltar? Não, vai voltar. E aí, por quê? Porque ela se sentiu usada por ele. Então, ela foi realmente uma mulher objeto. E ela era Maria Moura. Então, isso não poderia acontecer de forma alguma. A saída, matá-lo, né? Então foi bem explícito assim essa transformação entre mulher sujeito e mulher objeto dentro da obra da Raquel de Queiroz, uma construção muito bonita, que revela realmente a fragilidade feminina. Está ali vestida de homem, ela tem ali a casa forte, ela tem o cubico, ela tem o mando, mas ela é mulher, né? Ela é frágil. Bom, dentre várias coisas do Memorial de Maria Moura, me chamou bastante a atenção a relação dela com a sexualidade dela. Né? Durante o livro todo, a gente percebe que a Maria Moura ela tinha um domínio sobre a sua sexualidade, ela usava a sua sexualidade em, posso dizer, até em proveito próprio, né? Então a primeira relação dela com aquele padastro, né? Ela usou, ela aceitou, mas ela tinha um interesse, ela lucrou com isso, ou seja, foi algo planejado, algo consentido. O Duarte, né, depois que ela já estava lá na construção da sua fazenda, o Duarte era algo que ela necessitava, era algo físico, algo até meio orgânico, né, assim, seus desejos do corpo. Então ela chamava o Duarte, ela comandava, era o interesse dela. E aí me surpreendeu quando apareceu o Cirino. E a primeira relação dela com o Cirino foi um estupro. Ele a estuprou. E se a gente percebe a história da Maria Moura, sempre forte, determinada, dona do seu destino, né, dando comando, e ela não fez nada com o estupro, ao contrário, ela gostou, ela aceitou passivamente, gostou, e a partir daí a relação continuou e ela se entregou totalmente, ou seja, então aquela mulher forte, ela sucumbiu à relação com ele, a relação com o Cirino. Então isso me surpreendeu. Depois a gente percebe que ela retoma o comando, né? Ela retoma o comando com a traição dele. Então, se ele não a tivesse traído, talvez nem teria acontecido isso. Então, com a traição, ela leva, né, leva a pessoa a matá-lo, o Valentim a matá-lo, e aí a gente percebe que ela retoma novamente o comando. Então essa relação, essa dualidade, essa fraqueza me chamou a atenção. Oi, pessoal.
falando aqui a Maria da Graça. Eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que me chamou muito a atenção no livro, a dureza da vida dos artistas mambembes no interior do Brasil. A família do Valentim, que mesmo com tanta dificuldade, levava um pouco de arte e alegria àqueles recantos esquecidos. O Valentim, mesmo depois da morte do tio e da mãe, não desistiu, continuou tentando levar alegria para aquele povo sofrido. E mesmo depois de estabelecido na Casa Forte, ele continuou praticando suas habilidades. Tinha uma alma sensível, uma alma de artista. Por amor ao filho, atendeu ao pedido da Moura para matar o Cirino, mas nunca mais olhou ela de frente. Bom, gente, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, acho que a gente pode encerrar, se alguém quiser ainda complementar. Eu, particularmente, gostei muito do livro. Assim, eu, sinceramente, no final, eu achei que teve algumas coisas que talvez tenham sido ligeiramente um pouco alongadas demais, que talvez não precisassem, mas talvez fosse útil justamente para a gente poder emendar bem as três histórias, né, da Marinalva, da Maria Moura e do Beato. Morri de raiva daquele Cirino desgraçado, e acho que não tem nada melhor do que isso para dizer que você entrou no livro, porque é quando você ama ou detesta um personagem, né? Quando você faz essa leitura. E eu fiquei com muito medo que o livro se transformasse num romance romântico no final. Eu falei, não é possível, graças a Deus não foi o caso, né? Porque não combinaria nada com a obra, com a personagem. Exatamente. Eu fiquei com medo dela não ter coragem de colocar ele no cubículo. Fiquei com medo dela... Enfim, é legal porque você não sabe, ela tem escolhas, né? Por mais dramático que seja. E tem coisas muito dramáticas nesse livro, gente. A história do cachorro com raiva, a história do assassinato do Cirino, tem estupro, tem assassinato, tem, enfim, tanta coisa. Mas ao mesmo tempo que tem toda essa violência, ela é contada de uma forma que não choca, emociona, faz pensar, mas você vê que ela não tá contando aquilo para te chocar e fazer a história andar. É porque realmente a trama é muito boa. E eu também falei lá no vídeo que eu coloquei no canal que eu me surpreendi muito que uma das personagens, uma das figuras que inspirou a personagem, parece que tinha uma viúva, olha isso, no século XVII, lá em Pernambuco, que assaltava a fazenda com os filhos e com os cadras. Era a Dona Maria de Oliveira. E essa pessoa, essa personagem, foi uma das inspirações na Raquel na construção da Maria Moura. E parece que ela mudou muito. Não era desde o início uma personagem tão jovem assim. Ela foi construindo o personagem, evoluindo o personagem. Também a Raquel, esse já é o último romance da Raquel, ela já tem uma maturidade como escritora muito grande. Então eu acho que ela já sabe bem manipular e construir os personagens. E a gente sente isso na trama. E diz que ela não gostou da minissérie. Foi uma coisa até engraçada que eu li, que ela falou assim, mas Raquel, você não gostou da minissérie? Ela falou, não, da minissérie eu gostei. Foram eles que não gostaram do meu livro, porque eles mudaram tudo. Então eu achei que ela tinha umas tiradas assim muito divertidas. Enfim, eu gosto muito da Raquel de Queiroz, acho que foi muito merecida assim a posição que ela teve e tem ainda na nossa literatura. Que bom que foi reconhecida em vida, primeira mulher da Academia Brasileira de Letras. Então assim, eu acho que isso foi muito bom que tenha acontecido, sem ser aquele feminismo, sabe, panfletário. Eu não vi nenhum panfleto nesse livro, eu vi uma mulher forte. E é isso, né? É isso. Em uma situação onde ela tinha tudo para ser fraca, mas ela foi forte. Onde ela tinha tudo para simplesmente aceitar aqueles primos que iam chegar
e fazer dela o que ela quisesse, só que não. Então, sensacional, enfim, personagens femininos muito bons sempre na Raquel de Queiroz. Então, é isso. Eu acho que quando o romance é panfletário me irrita muito, e eu acho que a Raquel não passa nem perto disso. E eu achei genial. Gostei muito, eu acho que foi uma escolha muito legal do grupo. E vamos abrir para o próximo. Eu não sei quem está na lista, eu vou ver quem é o próximo nome da lista para fazer a curadoria e abrir a votação. Gente, eu espero que a gente continue, porque é isso, você tem aquela data, você tem aquela reunião, mesmo quem não participou, lê o livro. Esse livro estava na minha estante há um tempão, eu acho sensacional. Enfim, então é isso, eu acho que foi uma oportunidade muito legal de ler esse livro, que era um livro que eu queria ler há muito tempo, e eu gostei muito. Então, gente, se ninguém tiver nada aí para acrescentar mais, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. E assim, eu acho que esse modelo acho que funciona bem, né? A pessoa que fez a curadoria tenta dar uma introdução e depois todo mundo vai ter vezes que um vai falar mais, um vai falar menos, um vai ter alguma coisa para acrescentar. Enfim, hoje eu falei pra caramba, porque enfim, foi um livro que foi a minha curadoria, mas eu espero que nos próximos a gente possa fazer assim um rolamento para ter uma outra pessoa que tenha aí uma voz assim mais de coordenador para a gente dividir essas tarefas. Ana Cecília, Daniela, Maria da Graça, Diva, Zui, Gaspar, Vera e Vera Lúcia, muito obrigada por terem vindo, foi muito bom. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa aí, fiquem à vontade. Muito bom, né? Assim a gente mantém unidas as leituras. Obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau.